Olá a todos, saudações. Aqui sou eu, Douglas Lisboa, mais uma vez, falando diretamente da minha garagem aqui em algum lugar de Salvador, Bahia. Bom, situações adversas exigem medidas inéditas. Mas peço a compreensão de vocês. Aproveito inclusive para pedir que vocês se inscrevam no canal, vocês deixem um like. Eu tenho me sentido muito feliz, muito satisfeito pelo alcance dos vídeos, os likes que eu venho recebendo. É um canal modesto, claro, com um alcance modesto igualmente, mas estou feliz que mais pessoas estejam sendo contempladas pelas coisas que eu digo, tenham manifestado suas opiniões, ainda que contrárias, não há problema nenhum. E hoje eu queria, aproveitando a ocasião da discussão sobre a mudança na escala de trabalho que tem tomado noticiários, redes sociais, e acrescentar algumas notas, tá? Não a partir da perspectiva de um especialista na área exatamente, mas algumas considerações que me parece que fugiram um pouco ao debate até então. Bom, recapitulando, a deputada federal de São Paulo, né, do PSOL de São Paulo, Érica Hilton, recentemente apresentou uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição Federal, que desde então tem dominado as redes sociais, porque através dessa PEC acabaria a escala 6 por 1, ou seja, 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Na verdade, a PEC em si ela é um pouco mais ousada, vamos dizer assim, do que simplesmente acabar com a escala 6 por 1. Ela institui a escala 4 por 3, ou seja, 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Há uma série de problemas acerca dessa PEC. Eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre sua constitucionalidade, isso foge ao meu alcance. Bom, eu queria, antes de mais nada, me posicionar em relação a isso e dizer aqui que eu sou francamente favorável ao fim de uma escala 6 por 1. Eu acho que esse é um modelo de trabalho incompatível atualmente com o mercado de trabalho, com o mundo contemporâneo, ainda de ser extremamente desfavorável para o trabalhador. Eu sou filho de uma gari, minha mãe era gari, criou 2 filhos desta maneira. Tenho muito orgulho da história dela, tenho muito orgulho do esforço que ela fez, mas eu pude acompanhar durante todos esses anos o quão difícil foi para ela dar conta de sua vida social, estar presente com seus filhos, acompanhá-los na escola, nas suas questões pessoais. E isso não é apenas algo que aconteceu comigo, isso é uma coisa que acontece com muitas outras pessoas no Brasil ainda hoje. Eu mesmo já trabalhei em escala 6 por 1, eu sei como é difícil conciliar o trabalho com qualquer outro tipo de atividade, de lazer, que seja. Então, pela experiência que eu tenho, pelo que eu observo em relação ao mercado de trabalho, a escala 6 por 1 é algo que realmente não deveria ser aplicada a ninguém. Ninguém deveria submeter esse tipo de regime de trabalho. Dito isso, qual o problema que eu enxergo com a medida da Érica Hilton? Tá? O problema todo está, na verdade eu diria que dois pontos fundamentais que eu acho que são complicados aqui. O primeiro deles está na maneira como nós pretendemos alcançar os frutos sem sem plantarmos as árvores. O que eu quero dizer com isso? Redução de jornada de trabalho
Isso nós podemos acompanhar pela história dos vários países que implementaram, resulta de um aumento significativo da produtividade. Produtividade não quer dizer esforço da pessoa, um esforço pessoal. Tá? Produtividade está atrelada ao quanto você pode entregar em menor tempo. Ou seja, um conjunto de tecnologia, não só recursos, claro, recursos tecnológicos, mas recursos humanos, ou seja, capacitação, formação intelectual, tá? Habilidades, e como isso pode ser utilizado para entregar em menor tempo um determinado serviço ou produto. Então, a isso nós chamamos, os economistas chamam de produtividade. Então, à medida em que mais a capacidade das pessoas, a capacitação das pessoas aumentou, a tecnologia foi aprimorada, foi tornando-se viável a diminuição das horas trabalhadas. Tá? Claro, não estou aqui ignorando que os trabalhadores unidos em sindicatos, em partidos, também contribuíram para isso. São dois fatores, tá? Aumento de produtividade e também o empenho político dos representantes dos trabalhadores, tá? Historicamente tem sido isso. E o Brasil, isso é um tema amplamente reconhecido, ele tem problemas graves de produtividade, tá? Então, ao querermos baixar as horas de trabalho no Brasil, passar para a escala 4x3, sem ao mesmo tempo implementarmos boas medidas que promovam a produtividade no Brasil, que aumente a produtividade no Brasil, é complicado. Isso pode ter resultados negativos, adversos, bem piores do que aqueles problemas que pretendemos corrigir. De novo, não estou aqui dizendo que acabar com a escala 6x1 ou estabelecer a escala 4x3 seja ruim. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo apenas que para essas medidas é preciso uma ponderação, é preciso uma análise muito mais cautelosa. É preciso avaliar se as consequências econômicas, assim como os objetivos sociais almejados. E isso é um dos problemas que eu tenho quando eu olho a PEC da Erika Hilton. Ela menciona pouquíssimas pesquisas que permitam avaliar com racionalidade a proposta que ela está sugerindo. Ela menciona uma pesquisadora na Unicamp, alguns resultados inconclusivos em outros países. É verdade que atualmente vários países ao redor do mundo têm passado por revisões e tentativa de implementação do modelo 4x3 que ela está sugerindo. É verdade, mas nós não conseguimos ainda vislumbrar resultados concretos com a amplitude necessária para dizermos que é um bom resultado, que foi bem aplicado. Inclusive, porque muitos desses países que estão avaliando isso são países cuja produtividade é superior ao Brasil. Temos esse detalhe, tá bom? Então, o investimento em produtividade do Brasil, tá? Ele tem como uma das consequências almejadas, consequências benéficas para o trabalhador, justamente a possibilidade de redução da jornada de trabalho, das horas de trabalho. Então, eu vejo como uma possibilidade de chegarmos a um patamar de 4x3, por exemplo, com um investimento profundo em recursos humanos e tecnológicos. Recursos humanos, entende-se aqui falando de educação, tá? Mais educação, mais capacitação proporciona uma melhora na produtividade, por conseguinte pode resultar em menos horas trabalhadas, tá? Veja, eu sou professor universitário e eu
tenho um horário um pouco bem mais flexível que a maioria das pessoas. Eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, tenho uma graduação. Então, toda essa capacitação me coloca numa situação mais vantajosa em termos de horários. Tá? Claro, isso não necessariamente resulta em salários maiores. Talvez um pedreiro, por exemplo, possa ter um horário menos flexível que eu e ainda assim ganhar um pouco mais. Mas, via de regra, o mais comum é que quanto mais capacitada a pessoa, mais flexível ela poderá ter o seu horário e mais ela poderá ganhar. Tá? Trabalhos menos complexos, mais simples, que exigem mais tempo de trabalho, resultam em salários menos atrativos. Tá? Então, essa é a dinâmica que nós temos. O segundo problema que eu enxergo aqui é a maneira como nós, e aí eu me refiro à política brasileira, pretendemos solucionar esse problema. Tá? É fato que o trabalhador, de um modo geral, ele não é favorável à escala 6x1. Tá? Até o momento eu não vi ninguém que trabalhe ou tenha trabalhado na escala 6x1 tenha defendido esse modelo. Tá? Porque somente quem trabalhou nessas condições sabe o quão exaustivo o quão difícil tá? E por outro lado, só mesmo quem nunca submeteu esse tipo de trabalho e que não tem nenhum tipo de empatia pelo trabalhador defende que a manutenção desse tipo de trabalho. Tá? Ou não para pensar no porquê que os trabalhadores estão reivindicando a mudança. Agora, daí a se propor, através de uma canetada, através de uma intervenção do Estado, essa solução, não me parece o melhor caminho. Como eu falei, uma maneira de nós alcançarmos uma redução da jornada de trabalho é através do aumento expressivo da produtividade. Investimento em recursos tecnológicos, investimentos em recursos humanos, educação, capacitação, cursos técnicos, tudo isso. E isso, é claro, acontece no médio e no longo prazo. Isso não é algo que se faça em poucos anos. Agora, para chegarmos a uma solução mais breve, uma maneira de tentarmos alcançarmos isso é através de medidas que proporcionem mais liberdade, que garanta que isso possa ser decidido entre empregadores e empregados, entre seus representantes. E isso pode resultar, entre outras coisas, não só em menos horas de trabalho, mas até mesmo no curto prazo, essa escala pretendida de 4x3. Tá? Então, das críticas que eu poderia fazer à medida da Erika Hilton, tá? Que tem boas intenções, eu imagino, mas das críticas que eu poderia fazer, o método de intervenção estatal, tá? Uma solução que ignora a mediação do trabalho e do capital, e também o fato dela ignorar um problema muito mais grave no Brasil e dos países pobres de um modo geral, que é a produtividade baixa. Certo? Dito isso, estou aqui já ocupando, o barulho vai se colocar. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, a compreensão, tá, dessa situação um pouco adversa. Peço mais uma vez que deixem um like, tá? Curtam, comentem aí também. Um forte abraço. Deus abençoe.